mean, my mind is a storm. Most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't know. Is your storm a happy storm? No. Porque um doente é o homem mais rico do mundo. Você acabou de ver algumas imagens que rodaram o mundo e geraram polêmicas. Elon Musk está sempre no centro da atenção, seja pelas suas empresas, pelas suas ideias, ou por gestos e declarações que deixam pessoas chocadas e revoltadas. Go yourself. Is that clear? Mas por trás dessas polêmicas existe algo ainda mais intrigante. Almost a demon mode, so he turns really dark. Ok, antes de entender essa doença, vamos ter um breve reprise de quem é Elon Musk. Ele nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. Sim, ele não nasceu nos Estados Unidos. Desde pequeno, a vida dele já tinha duas marcas: curiosidade sem fim e uma solidão constante. Na escola sofreu bullying pesado, chegou a ser espancado e ficou dias internado. E se na escola parecia um inferno, bom, em casa enfrentava um pai difícil. Algo que ele mesmo descreve como traumático. E foi nesse cenário que Elon encontrou refúgio nos livros e computadores. Com apenas 12 anos, criou e vendeu seu primeiro jogo de programação. When I was 12 and I created my own video game called Blastar about a spaceship that battles aliens. I do. I remember they paid you $500. Enquanto a maioria das crianças sonhava em ser médico, engenheiro ou jogador de futebol, Musk já falava em construir foguetes e transformar o futuro da humanidade. Essa mistura de dor, isolamento e imaginação foi moldando nele uma mentalidade que não aceitava limites. E talvez aí esteja a primeira pista dessa doença, que iria marcar toda a sua vida. Depois de deixar a África do Sul e passar pelo Canadá, Musk chegou aos Estados Unidos com um único objetivo: estar no centro da inovação. Ali, ele mergulhou no Vale do Silício. Fundou empresas e acumulou tanto fracassos quanto vitórias. O grande salto veio com o PayPal. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. Que revolucionou os pagamentos online e foi vendido para eBay por bilhões. Mas Musk não parou por aí. Ele poderia ter se aposentado jovem e vivido uma vida confortável, como muitos de nós faria se ganhasse na Mega Sena. Mas ele fez o oposto. Arriscou quase toda a sua fortuna em dois projetos que muitos chamavam de insanos: carros elétricos com a Tesla e foguetes reutilizáveis com a SpaceX. A obsessão dele não era dinheiro, mas sim provar que era possível desafiar setores inteiros e criar algo que mudasse o mundo. Na cabeça de Elon Musk, o amanhã sempre pesa mais do que o hoje. Enquanto a maioria se contenta em aumentar margens e reduzir custos, ele se joga em batalhas que, para muitos, não passa de pura loucura. Colonizar Marte, acelerar a transição para a energia limpa, criar uma inteligência artificial que ultrapasse o ser humano. Para qualquer um, isso soaria como uma fantasia. Para ele, é só questão de tempo. E é aí que essa doença começa a aparecer. Uma incapacidade de aceitar limites. Uma necessidade de empurrar a realidade para além do que existe. Elon Musk não chama atenção só pelos foguetes da SpaceX ou pelos carros elétricos da Tesla. Ele também é um mestre em criar polêmicas que dividem o mundo inteiro. Um dos episódios mais marcantes foi quando ele chamou o mergulhador britânico de Pedro Guy, ou seja, cara pedófilo. A fala, feita sem filtro algum, gerou polêmicas e até processos na justiça. Em outro momento, ele apareceu fumando maconha. Sim, maconha. Ao vivo no podcast de Joe Rogan. Uma cena que viralizou em todas as redes, derrubou ações da Tesla e levantou dúvidas sobre sua postura como líder de empresas bilionárias. E não para por aí. Musk já postou tweets enigmáticos que movimentaram bilhões na bolsa de valores em questão de minutos. E até gestos públicos interpretados como aceno a símbolos nazistas. Para uns, tudo isso faz parte de uma estratégia calculada, uma maneira de manter sempre os holofotes virados para ele. Para outros,
é apenas mais uma prova que essa doença de impulsividade e intensidade não conhece limites. Cada gesto polêmico, cada frase sem filtro, parece ser um sintoma do mesmo padrão. Musk não se contenta em seguir regras. Ele precisa provocar, desafiar e chocar o mundo. Para Elon Musk, o trabalho não é apenas parte da vida, é a própria vida. Ele já chegou a trabalhar 120 horas por semana, que ficaria em torno de 17 horas por dia, só trabalhando, dormindo em sofás improvisados dentro da Tesla ou até no chão da fábrica entre máquinas e funcionários. I sleep on the couch over there. Last time I was here, I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow. Ele ficava dias inteiros sem sair do prédio, como se o tempo lá fora simplesmente não existisse. Essa intensidade constrói uma imagem quase mítica de um bilionário que não vive cercado apenas de luxo, mas dentro do coração das suas próprias criações, respirando cada detalhe do que está sendo feito. Para ele, descanso é perda de tempo. Cada minuto longe dos projetos é visto como uma oportunidade desperdiçada de mudar o futuro. Essa obsessão também molda a forma como Musk lidera. Funcionários da Tesla e da SpaceX relatam prazos impossíveis, cobranças extremas e uma pressão enorme. Há histórias de e-mails enviados de madrugada, exigindo mudanças imediatas. E de reuniões que ouvi, isso é impossível, não é aceito como resposta. Para Musk, impossível é apenas falta de esforço. Esse estilo rigoroso faz com que muitos abandonem suas empresas exaustos. Mas, ao mesmo tempo, é o motor que transformou ideias desacreditadas em realidade. Foguetes que voltam sozinho à Terra, carros elétricos desejados no mundo todo, projetos que pareciam ficção científica e que, sob sua liderança, se tornaram rotina. E mesmo depois de conquistar o topo, Musk continua agindo como se estivesse sempre começando do zero. Tesla e SpaceX já seria suficiente para qualquer carreira, mas ele foi mais além e criou a Neuralink para conectar cérebros humanos a computadores. Lançou a The Boring Company para reinventar transportes subterrâneos e comprou o Twitter, hoje X, prometendo transformá-lo em uma ferramenta global de impacto. Falar da ambição de Elon Musk, sem falar do preço que ela cobra, seria apenas a metade da história. Por quê? Por trás das manchetes de foguetes pousando sozinhos, carros elétricos que viraram objeto de desejo e aquisições bilionárias. O homem mais rico do mundo fechou hoje um acordo para comprar a rede social Twitter. Um negócio que em reais passa dos 215 bilhões. Existe também o homem que paga com a própria vida pessoal cada hora investida. Musk já admitiu publicamente que sacrificou relacionamentos importantes por causa do trabalho. Casamentos desfeitos, filhos crescendo longe, momentos pessoais trocados por reuniões e prazos impossíveis. E em conversas públicas chegou a dizer que a solidão é um dos grandes desafios da sua vida. E imagina só, ser o homem mais rico do planeta e mesmo assim se sentir sozinho. É como se todo o dinheiro acumulado não fosse capaz de comprar o que realmente falta: tempo, afeto, equilíbrio. E essa é a contradição que chama tanta atenção. Musk conquista tudo que o mundo julga ser o auge do sucesso, mas paga um preço altíssimo naquilo que não se pode medir em números. E esse preço não é só emocional. O corpo também cobra a conta. Trabalhar em jornadas de 80 a 120 horas semanais não é natural, não é saudável. Essa rotina gera estresse crônico, desgaste físico e coloca em risco até mesmo a saúde mental. Musk já revelou que depende de remédios para dormir e que, em vários momentos, chegou perto do colapso. E, embora essa imagem de gênio incansável fascine, ela também levanta uma grande pergunta: até que ponto vale a pena sacrificar o próprio bem-estar em nome de um legado? Será que o preço de mudar o mundo precisa ser tão alto? Talvez a parte mais intrigante desse custo invisível seja a forma como Musk encara a própria dor. Ele já disse que prefere sofrer construindo algo grandioso do que viver confortável e sem propósito. Essa mentalidade o mantém em movimento, mesmo quando tudo parece insustentável.
Mas isso também mostra como a obsessão que o transforma em um visionário também o prende em uma prisão invisível. Ele não pode parar, porque parar seria espaço para o vazio que ele mesmo teme. E é exatamente nesse ponto que a doença se revela. Não como uma escolha consciente, mas como uma necessidade que nunca se satisfaz. Bom, e é aqui que surge a grande questão. Essa obsessão, que parece doentia, é exatamente o que tornou o homem mais rico do mundo. Essa doença não é clínica, por mais que ele já revelou ter síndrome de Asperger. Não tem nada a ver com isso, mas sim uma forma de viver onde nada é o suficiente, onde cada conquista é apenas o início do próximo desafio. Para alguns isso é inspirador, para outros é assustador, mas gostando ou não, é essa obsessão que moveu Elon Musk a criar empresas que mudaram indústrias inteiras e a se tornar o símbolo vivo de até onde a ambição humana pode chegar. Mas existe uma pergunta que não pode, em hipótese alguma, ser ignorada. Até que ponto deveríamos nos preocupar com Elon Musk? Estamos falando de um homem que não só constrói carros elétricos ou foguetes, ele controla a plataforma de comunicação usada por milhões de pessoas todos os dias, influencia o mercado financeiro com uma única frase e dita o ritmo de setores inteiros da tecnologia. O que acontece com alguém com tamanho poder é guiado por uma obsessão que não conhece limites? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que essa doença é realmente inofensiva, um simples motor da inovação, ou pode se transformar em algo perigoso, capaz de afetar economias, governos e até a forma como vivemos em sociedade? A genialidade de Musk é inegável, mas quando ela se mistura com impulsividade, egos feridos e decisões tomadas em segundos, as consequências podem ser imprevisíveis. A grande questão não é quem é Elon Musk hoje, mas quem ele pode se tornar amanhã. Se você ficou até aqui, é porque esse assunto realmente te prendeu. E se quer entender ainda mais como bilionários pensam, eu te recomendo assistir outro vídeo do canal, o que 100 bilionários têm em comum, com dados reais. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, CEOs.